Ageu 2, versículo 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. O profeta Ageu, ele convoca os líderes, a liderança, e continuar a obra da reconstrução. Tanto os líderes, o governador, quanto o líder religioso, e como o povo também, para que volte a colocar a mão numa obra, que Zorobabel, o governador, Josué era sumo sacerdote, e todo o povo foram convocados para a obra da reconstrução do templo, que parou entre 15 a 18 anos, porque ficaram desanimados, era muita turbação, havia muita gente contrária aqui de fora, sabe, a notícia de fora, contrária, não vamos deixar eles reconstruir, era samaritanos, era todo tipo de gente dizendo, não vamos deixar, até mesmo dentro do povo de Deus tinha gente contrária. Será que existe isso? Tinha o tal de Sambalate, tinha o Tobias, gente de dentro, sabe? Será que tem gente que dentro colocando areia, dificuldade para o carro não andar, furando pneu, sempre? Então houve uma grande dificuldade, era muita oposição. O povo chega do cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, eles começam a reconstrução, primeiro dos muros, depois foi o altar, depois eles pegaram a reconstruir o templo. E quando eles começaram a reconstruir o templo, houve uma grande frustração na reconstrução do templo. Eles começaram a comparar a construção atual, que era um templo menor, que era muito mais humilde, começaram a comparar com o templo que foi destruído, que era o templo de Salomão, aquela grandeza, aquela riqueza que era, muito ouro, muita prata, era muito suntuoso, e eles estavam querendo comparar aquele templo humilde. A situação era outra, eles também estavam pobres, eles vieram de cativeiro, estava todo mundo arrebentado, se levantando, sabe? Às vezes aquele saudosismo, né? Tem gente que às vezes é um saudosismo, que às vezes um saudosismo, mas lá eu tinha dinheiro, lá atrás eu já tive isso, tive aquilo, tive não sei o que, aquele tempo eu trabalhava não sei aonde, ganhava não sei quanto, mas hoje tu não ganha aquilo, hoje o tempo é outro, a situação muda, é a realidade deles era outra agora. Às vezes nós queremos comparar um tempo bom, um tempo de fartura, com o tempo da sequidão, o tempo das vacas gordas com o tempo das vacas, não dá para comparar, tempo de vaca gorda com o tempo de vaca magra. É por isso que no tempo da provisão, das vacas gordas, você tem que aproveitar, para economizar, para guardar nos celeiros, porque a gente nunca sabe quando chega esse tempo de vacas magras, e ele vem. Então nós temos que saber guardar, saber nos policiar, não fazer coisas extravagantes, porque vai chegar o tempo difícil, e nós vamos precisar ter aquilo guardado, é sempre bom, se é prudente, né? Então houve uma frustração muito grande na reconstrução, eles começaram a comparar a construção atual com o templo anterior, o templo cheio de riqueza, começaram a construir, de repente, mas os mais velhos e os outros, aquele templo era demais, eu não consigo, começavam a chorar, esse templo é muito pobre, esse templo é muito aquém daquilo que nós tínhamos. Em Ageu no capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: no 7º mês, ao 21º mês do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Deus levantou Ageu, amado. Ageu não era menino novo não, ele tinha uns 80 anos de idade. Deus levanta ele como uma trombeta, para falar com o povo. Não tem idade para ser usado por Deus, viu, irmãos? Essa coisa, agora é só para jovem.
Muito bem, os jovens têm muito mais possibilidade, mas não há idade para ser instrumento na mão de Deus. Não há idade, não. Ageu tinha seus 80 anos de idade, e ele foi um tremendo de um profeta de Deus para esse tempo de reconstrução. Então Deus fala através de Ageu: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, fala com ele, sumo sacerdote, e fala ao resto de todo o povo, dizendo: que há entre vós que tendo ficado vivo, que há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, quer dizer, aqueles que mais velhos, que viram o tempo anterior, estavam vivos ainda, vocês viram a glória, a primeira casa, agora estão vendo essa, e como vocês veem, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela, quer dizer, vocês estão vendo, vocês estão olhando com os olhos naturais de vocês, que a construção que vocês estão fazendo atual, parece que não é nada. Estou fazendo isso, mas isso aí não representa nada. Olha só o tamanho do templo, olha só, não tem riqueza, não é como o templo de Salomão. Então eles estavam fazendo uma obra, mas estavam olhando para o passado, fazendo uma obra pelas vistas, pelos olhos, pela riqueza que era, e agora não tinha. O primeiro templo era suntuoso, cheio de riquezas, e o segundo templo agora parecia muito, na realidade era bem inferior em relação materialmente, era bem inferior. E nos dias de Salomão tinha diferença, o reino estava unido, havia uma grande prosperidade, era um outro tempo. E nos dias de Ageu o povo estava pobre, tinha acabado de sair do exílio. Então há um tempo, amado, existe tempo na vida da gente, que a gente, puxa, nesse tempo eu tive a oportunidade de fazer isso, aquilo. Às vezes a gente não faz, em tempo bom de provisão. Isso é um conselho para nós, você saber aproveitar o tempo da provisão, o tempo de prosperidade, para você comprar, para você adquirir algumas coisas necessárias para você, porque quando vier o tempo difícil, vai ser difícil que isso aconteça. Então eles estavam olhando, construindo, e de repente começaram a desanimar, porque aquilo que eles estavam fazendo parecia que não tinha valor. Parecia, estamos aí, não é nada, sabe, amado? Muitas pessoas às vezes querem fazer a obra do Senhor, fazer a obra para Deus, alguma obra para Deus, e não dão valor, porque acham que aquele trabalho que faz é muito pequeno. Não, essa igreja é muito pequena, esse trabalho que eu faço é pequeno demais, não tem valor, não tem visão, visibilidade. As pessoas às vezes querem muito visibilidade, né? Que todo mundo veja ele fazendo, todo mundo reconheça quem ele é. Mas o importante não é as pessoas verem o que eu faço, o importante é Deus ver o que eu faço. E havia então muito saudosismo, mas a realidade agora era diferente, né? Havia oposições, havia desânimo, e de repente o povo começa a olhar para a sua própria vida, a sua própria casa, cuidando da sua casa, das suas coisas, e de repente se esquecem de fazer a obra de Deus, e aquele trabalho fica parado. A obra ficou parada por mais de 15 anos, por causa destas coisas. Era oposição de fora, era povo desanimado em relação à construção que estava sendo feita. É muito pobre, muito pequeno, não vou fazer isso, eu não vou meter minha mão mais nisso. Mas era uma realidade diferente. Então, e Deus, quando eles começaram a cuidar das suas próprias vidas, Deus falou para ele assim, em Ageu capítulo 1 e versículo 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis mas não vos fartais, bebeis mas não vos saciais, vestivos mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no saco furado. Quer dizer, vocês deixaram a casa de Deus de lado, deixaram de fazer o trabalho de Deus, a casa do Senhor, reconstruir a casa do Senhor. Tudo que vocês estão colocando à mão é como um saco furado, semeia muito e colhe pouco, comeis mas ninguém se farta, bebeis mas ninguém se sacia, se vestem mas ninguém se aquece, e o que recebe salário é como receber um salário num saco furado, entra aqui e sai aqui.
Tudo porque estavam se esquecendo da casa de Deus, esquecendo da obra do Senhor. Eles estavam preocupados consigo, não queriam fazer. Não vou fazer isso aí, é um trabalho muito, é um templo muito pobre. E diante desse quadro de desânimo geral, Deus então começa a agir e despertar o seu povo, usando o profeta Ageu, que era capítulo 1 de Ageu, no versículo 13, diz assim, 14: então Ageu, o embaixador, o mensageiro de Deus, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Olha só, o povo estava numa pobreza, uma dificuldade, chegando de cativeiro, uma situação difícil, e Deus está falando: eu sou com vocês. Amado, não é só quando nós temos condição financeira boa que Deus está com a gente. Tem gente que faz um discernimento errado das coisas. Ele está passando dificuldade financeira, então Deus não está com ele. Não tem nada disso não. Eles estavam numa situação difícil, mas Deus falou para eles: eu sou convosco. Sabe por quê, amado? Havia uma aliança de Deus com aquele povo. Aleluia. Tem uma aliança de Deus com você também. Não é pelo fato do momento difícil que você está passando, financeiro, que hoje é difícil, mas amanhã Deus vai mudar, é que Deus vai te deixar. Não. Se você tem, é porque Deus está contigo. Se não tem, é porque Deus te abandonou. Está errado isso. Se alguém te ensinou isso, isso não é bíblico. Deus está conosco, ou eu tendo muito, ou eu tendo pouco, ou eu não tendo nada. O mesmo Deus que me chamou, Ele vai estar comigo em qualquer tempo. Amém? Glória a Deus. É isso que eu creio, e é isso que quando eu leio a Bíblia eu vejo. Sabe? Deus, Ele ama o seu povo. E Deus disse assim: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Olha só, Deus começou a agir. Levantou o espírito do governador, príncipe de Judá, que era Zorobabel. O espírito de Josué, que era Jeozadaque, sumo sacerdote, o homem que cuidava das coisas de Deus, da casa de Deus. E Deus levantou o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir, porque Deus ama o seu povo. Aleluia. A condição era outra. Salomão viveu uma época de muita riqueza, era diferente. Mas agora o povo estava pobre, a situação era outra. Sabe? Essa é a realidade. Mas o importante é Deus estar conosco. O importante é Deus estar com a gente, ou na riqueza ou você na pobreza. O importante é a presença de Deus ali com a gente. E no Ageu capítulo 2 versículo 4 diz assim: ora pois, esforça-te, Zorobabel. Agora Deus manda se esforçar 3 vezes, pedindo que ele lute, ele se esforce. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, sumo sacerdote. O sumo sacerdote Josué precisava ser renovado por Deus. Satanás acusou esse sumo sacerdote Josué de ele estar com a veste manchada. E Deus falou para um anjo: vai lá e troca as vestes dele. Satanás está acusando ele, coloca umas vestes limpas nele. E é isso que Deus faz conosco. Temos as nossas falhas, mas se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Glória a Deus. Todos nós temos nossas falhas, todos nós erramos em algum momento, mas todos nós também podemos nos arrepender a Deus, diante do Senhor, e voltar pelo caminho. Glória a Deus. E o Senhor troca as roupas, trocou a vestimenta. Satanás está acusando: olha lá, olha o sumo sacerdote, olha quem tem que dar o exemplo, olha como é que ele está, olha a situação dele, olha a roupa toda manchada, toda suja. E Deus falou: vai, anjo, troca a roupa do meu servo. Aleluia. Se andarmos na luz como Ele na luz está. 1 João 1 e 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Ao sangue do Cordeiro. Esforça-te, Zorobabel, te esforça-te, Josué, te esforça todo o povo da terra, diz o Senhor.
e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia. Põe a mão nessa obra que vocês acham que é pequena, que não tem valor, que é pobre. Põe a mão nessa obra, se esforça, e luta, porque eu estou no meio de vocês. Amado, fazer uma obra grande e Deus não estiver presente, você vai fazer a obra para você mesmo. Você vai fazer uma obra para você mesmo. Mas se você faz uma obra que é Deus que tu coloque a mão, ainda que seja pequena, você está fazendo para Deus, porque Deus mandou, e Deus se agrada disso. Aleluia. Segundo a palavra do concerto que concertei com vocês, quando saísse do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Aleluia. Deus dizendo, não temas. Põe a mão, te esforça, te trabalha. Aleluia. E nesta noite, eu quero dizer para os meus irmãos, Deus tem um tempo novo para o seu povo. Em Ageu capítulo 2, versículo 6 em diante, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus. Olha Deus falando de coisas lindas e maravilhosas que viriam. Ainda daqui a pouco eu vou fazer tremer o céu, daqui a pouco eu vou fazer tremer a terra, e o maior, e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Olha Deus, Deus vem com tudo, né? Aleluia. Aquele povo desanimado, pobre, cheio de dificuldade, trabalhando num templo, que pararam por 15 anos, mais de 15 anos, de repente vai colocar a mão de novo. Deus, coloca a mão nisso aí que eu estou me agradando. Parece pequeno para os teus olhos, mas para mim é importante. Aleluia. Farei, agora Deus entra com tudo aqui. Deus entra em cena. Farei tremer os céus, todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando, vai chegar. Aí já é uma palavra profética para o futuro, para a chegada do Messias. O melhor ainda está por vir, está por chegar. Glória a Deus. Minha é a prata, meu é o ouro. Aleluia, amado. Oh, a tua vida está na mão de Deus. Quem cuida de você é o Senhor. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Quem te abre a porta, quem manda o recurso, quem manda a provisão, quem abre a janela dos céus é o Senhor. Aleluia. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus vem trazendo promessa. Deus vem forte para levantar aquele povo que estava desanimado, que tinha parado de construir a casa do Senhor, e de repente eles põem a mão para realizar a obra, para concluir a obra. A principal promessa de Deus era esta: virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta falando da chegada do Messias, do prometido. Seria como esse segundo templo, essa segunda casa. Aleluia. Tem todo um significado profético e espiritual essa palavra. O primeiro Adão, o primeiro homem falhou, mas o segundo homem venceu, que é Jesus Cristo. Aleluia. O primeiro homem fracassou no seu intento, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, venceu a morte, venceu o inferno. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A chegada do Messias prometido seria como esse segundo templo. Esse segundo templo que eles desconsideravam, tão pobre, sem aparência nenhuma, sem beleza exterior. Mas é interessante quando você vê o tabernáculo quando é feito no deserto. O tabernáculo, quando ele foi construído no deserto, ele tinha por fora, olha como que era a aparência por fora, está até no livro de Êxodo, capítulo 26. Farás também a tenda, uma cobertura de pele de carneiro por fora da cobertura, pele de carneiro,
com tinta vermelha nessa pele de carneiro, e por cima, cobertura de pele de texugo, que era um mamífero. Cobertura de pele de texugo por cima. Quem olhava de fora o tabernáculo, amado, não via nada de beleza. Aquela cor do texugo, aquela pele amarronzada, cinzentada, por cima. Tanto que não atraía aos olhos das caravanas, dos salteadores de fora. Não via nada beleza lá no tabernáculo, aquela casa. Não. Por fora da casa era simples. Aparência simples. E Isaías 53, versículo 2 diz que, a respeito do Messias de Jesus, que foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Assim era, exteriormente, né? Diante dos olhos dos homens. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus diante dos homens era um homem normal. A riqueza não estava fora, estava dentro. Na parte de dentro do forro do tabernáculo, era linho fino tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordado. Por dentro, a visão interna do tabernáculo lembrava o céu de glória. E assim Jesus é. Por fora muita gente diz, não quer o evangelho pela aparência dos crentes, disso ou daquilo. Olha, eu não quero por causa disso, porque eu não gosto, porque vem por fora, porque não conhece que por dentro está a glória de Deus. Jesus é assim. Jesus se conhece quando você experimenta dele. Enquanto você não experimenta do evangelho, você sempre vai ser um crítico a respeito de Jesus. Ah, não gosto por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Porque a beleza não está no exterior, na aparência. A beleza está por dentro. Por dentro do tabernáculo era linho fino, torcido, azul. Era tudo trabalhado. Era com púrpura, carmesim e com querubins bordados. Por dentro do forro, a visão interna do tabernáculo lembrava um céu de glória. Por fora olhar, você não via nada. Aleluia. Por dentro estava a riqueza. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assim como era Jesus, também é o crente. Por fora você pode não ter não pode ser rico para mostrar para as pessoas, não pode ter isso ou aquilo. Por fora pode não aparentar, mesmo na aparência física, muitas coisas que agradem as pessoas, mas por dentro há uma riqueza maravilhosa dentro de você. Aleluia. É que você, por dentro, você é como o tabernáculo, é como um céu de glória dentro de você. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Aleluia. Você pode passar por dificuldade, pode passar por problema, mas por dentro há um passarinho que canta dentro de você. Por dentro há um fogo que queima teu coração, o fogo do Espírito Santo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, aleluia. E assim era Jesus. Os homens, os fariseus, os doutores da lei, não davam importância, desvalorizavam Jesus Cristo. Mas quando ele abria a boca, tinha a riqueza do céu dentro dele. A sabedoria estava dentro dele. Quando ele estendia a mão para o doente era curado. Aleluia. Quando ele abria a boca e declarava sobre o enfermo, até o morto ele ressuscitava, o doente era curado, porque dentro dele estava a riqueza do céu. O crente é assim também. Aleluia. Eu me lembro muito bem, quando eu era ainda jovem, e Deus tinha me chamado para uma responsabilidade para ser pastor numa igreja grande. Eu era muito novo, não tinha experiência de nada, nunca tinha pastoreado uma igreja nenhuma. Olha só, eu fui visitar um irmão doente. Imagina só, um espanhol, era um espanholão, brancão, grandão, carequinha, velhinho, 90 anos, 95 anos, deitado na cama. Fui visitar, sabe?
para trazer uma palavra para ele. Armando Atanes Alvarez. E quando eu estou ali, eu vou chegando na sala, olha só, irmão. A glória não está por fora, a glória está por dentro. Na aparência ele estava enfermo, estava na cama, mas por dentro havia um céu dentro daquele homem. Glória a Deus. Assim é o crente. Quando eu vou chegando devagarzinho, a filha dele, meu pai está lá na cama. Ele tinha a filha dele, a irmã Pureza, uma mulher de Deus. Quando eu vou pisando na sala, vou entrando devagarzinho, ele nem enxergava, ele estava de olho fechado, nem enxergava nós. Quando eu vou chegando, Deus já toma a boca do homem, dizendo: meu servo, eu te trouxe aqui porque eu quero falar contigo. Foi eu que te chamei para aquela obra que você está dizendo que não tem condição nem capacidade porque é muito novo, mas eu fui quem te escolhi, foi eu quem te chamei. Eu, amado, mal cheguei, já comecei a chorar naquele lugar, porque havia uma glória dentro daquele lugar, naquela sala, a presença de Deus, aleluia. Por fora é pele de texugo, por fora não tem aparência, mas por dentro tem o céu. Aleluia, glória a Deus. O crente tem o céu dentro dele. Esses dias eu estava ouvindo uns trechos de pregação do meu pai. As minhas filhas riem, dão risada, a minha mulher dá risada. O meu irmão mandou para mim um bocado de trechinho. Ô, glória, glória, Jesus está aqui. E começava a falar em inglês. Meu pai é velhinho. Não era rico, o corpo já estava velho, mas o céu estava dentro dele, tinha riqueza. Amado, tudo nessa vida, tudo passa, beleza passa, dinheiro você ganha, dinheiro ganha hoje, gasta amanhã, dinheiro é para se gastar. É verdade, mas eu te contar, a glória, a presença de Deus que tu recebe dentro de você, a presença do Espírito que você um dia recebe, o dia que tu aceita Jesus, e de Jesus eu te aceito de todo o meu coração, ela fica por toda a tua vida e pela eternidade, vai dentro de você. Glória a Deus. É isso, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está falando do Messias, o desejado virá, o desejado das nações, aquele que muitos não vão dar valor pela sua aparência, mas ele vai transformar vida, ele vai mudar destino de homens e nações. Aleluia, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque Jesus, ele é grande. Jesus é maior do que Adão, o nosso primeiro pai. Ele é maior? É. Mas Adão foi o primeiro homem. Jesus é Deus, já existia, foi ele quem criou Adão. Aleluia. Jesus é maior do que Adão, é maior do que Abel. O sacrifício de Abel foi recebido por Deus, foi um sacrifício que agradou a Deus, mas o sacrifício de Jesus foi maior. Aleluia. Jesus é maior do que Abel, Jesus é maior do que Enoque, mas Enoque foi transportado ao céu sem ver a morte. Jesus é maior, porque Ele é o céu. Aleluia. Aleluia. Se você tem Jesus, você tem o céu dentro de você. Aleluia. E é isso que eu via na vida do meu pai. Não é uma religião encravada, não. Eu sou religioso, que eu sou crente, que eu sou isso. Não, ele tinha o céu, ele tinha Jesus, e quem tem Jesus dentro dele tem o céu. Aleluia. E meu pai dava uma risada assim mesmo. Glória. Quem tem Jesus tem o céu dentro dele. Aleluia. É um céu, é a glória do Senhor que não se acaba. Jesus é maior do que Enoque. Aleluia. Jesus é maior do que Noé. Jesus é maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Israel. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que Salomão. Jesus é maior. Aleluia. Uma vez Jesus mesmo disse: está aqui quem é maior do que Salomão. Salomão era tão rico, tinha tanto, era tão suntuoso, mas Jesus é maior.
Aleluia. Jesus é maior do que João Batista, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nenhum deles enfrentou a morte e depois ressuscitou dos mortos. Nenhum deles. Mas todos eles vão ressuscitar por causa da ressurreição do Filho de Deus. Aleluia! Todos eles vão acompanhar aquele que tem a primícia da morte, a primícia dos que dormem. Todos vão ressuscitar por causa de Jesus. Ele é maior. Fala comigo, Jesus é maior. Aleluia. A presença de Jesus, ela traz uma revolução dentro do homem. Em João capítulo 1, versículo 51 diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Jesus de vez em quando ele falava com os homens, de repente ele saía daqui e ia para o céu. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, se está dentro de Jesus, se está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, quer dizer, a natureza velha, a natureza adâmica, se passaram. E eis que tudo se fez novo. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, venceu. Ninguém pode continuar o mesmo após ter um verdadeiro encontro com Jesus. E esse verdadeiro encontro, ele vem com um novo nascimento. Oh, é a glória da segunda casa. Antigamente eu era um velho homem, mas hoje eu sou um novo homem. A glória da segunda casa é maior daquela que passou. Aleluia! O velho homem morre, o velho morre, e nasce o novo homem para a glória do Senhor Jesus. Nova criatura não é ser alguém que teve apenas algumas atitudes modificadas pela disciplina religiosa. A disciplina religiosa às vezes te molda em algumas coisas. Não faz isso, não faz aquilo. É isso que a disciplina religiosa faz. Mas ser nova criatura é não estar mais em Adão, é não viver mais na carne, mas é ser crucificado com Cristo e viver agora segundo os padrões da palavra. É nova criatura. Morreu e ressuscitou com Cristo. Morreu para a carne, morreu para o mundo, morreu para o pecado e agora vive para Deus. A glória da segunda casa é maior. Aleluia. Mas como, rapaz? Antigamente tu tinha muito dinheiro, antigamente tu fazia o que tu queria, antigamente tu podia, tu fazia o que a tua carne queria, possuía muitas coisas. Mas agora a riqueza maior, a glória da segunda casa, esse novo momento com Cristo, esse novo momento de encontro com Deus, te proporciona um tempo novo, uma vida nova, um momento novo. Aleluia. Morremos para a natureza adâmica, morremos para o velho Adão, e agora nascemos em novidade de vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A glória de Cristo é manifesta, é vista na igreja, o templo de Deus. A glória de Deus hoje se revela dentro de nós. Em Efésios 3, versículo 20 e 21, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso acontece com a igreja. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Essa obra que Deus realiza dentro da igreja, a glória do Senhor se manifesta dentro da sua igreja, dentro do nosso coração. Essa profecia de Ageu vai se cumprir na sua plenitude quando a igreja estiver na Nova Jerusalém, quando o próprio Cordeiro
o próprio Todo-Poderoso, o próprio Cordeiro foram o templo. Aleluia. Porque na Nova Jerusalém não haverá mais templo. O próprio templo, Jesus, ele vai ser o próprio lugar. A presença dele é o templo. A sua presença vai fluir em cada lugar, em cada coração. Glória a Deus no céu. A noiva do Cordeiro vai se encontrar com o seu Cristo. Aleluia. Não como aquele Jesus que foi morto, que foi crucificado, machucado, mas agora com ressurreto, com glória, com brilho no rosto como o sol, com cabelo branco como lã branca, aleluia, e com um olhar como chama de fogo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deus está falando para nós nessa noite: há um tempo melhor de Deus para você. Está difícil esse ano, nós estamos começando agora, começando esse ano, nossa primeira ceia, mas Deus tem neste ano um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de salvação, um tempo de restauração, tem tempo de cura. Pastor, e a pandemia? Amado, a pandemia está aí, vai haver vacina? Vai, mas nós vamos continuar servindo a Deus, porque o nosso Deus está além destas coisas que estão aí. Nosso Deus é maior, e a igreja, ela marcha caminhando para o céu, falando de Jesus, orando por quem está enfermo, orando para aquele que está caído, estendendo a mão para aquele que precisa. Essa é a igreja do Senhor Jesus, aleluia, que atravessa a correnteza, que atravessa os mares, que atravessa os rios, que atravessa os desertos, porque tem uma Canaã nos aguardando. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Se nós já experimentamos coisas boas no passado, na nossa vida espiritual, tenha certeza, nesses últimos dias a igreja na terra, muitas coisas muito melhores vão acontecer. Haverá derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, haverá mover sobre todos os lugares, porque o Espírito do Senhor está presente na terra. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, a glória do Senhor vai ser manifesta na terra, através da vida dos homens da sua igreja. Glória a Deus, aleluia.